Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor e estarei aqui junto com vocês todas as terças e quintas-feiras, utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis no seu processo de emagrecimento. E nessa oportunidade, iremos abordar o tema: quais são os melhores alimentos para que você emagreça rápido? E aí, vamos nessa? Para começar, eu vou fazer aqui um breve resumo do que a gente vai encontrar nesse vídeo de hoje, nessa oportunidade, nesse nosso encontro. São 3 pontos, como de costume, gosto aqui de elencar em alguns pontos para que a gente possa abordar aspectos importantes sobre o tema e, claro, para eu ter uma organização aqui também, não é? Então vamos lá. O que a gente vai ver no vídeo de hoje? Primeiro, o que o alimento deve oferecer? O que efetivamente o alimento deve oferecer para nós de modo geral, para o nosso corpo de modo geral. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Segundo ponto, o que você deve fazer em relação à escolha dos seus alimentos? Ou seja, qual é a sua decisão? Quais são as suas atitudes dentro dessa escolha de alimentos? E por fim, a gente vai abordar efetivamente, então, quais são os melhores alimentos para que você possa emagrecer rápido. Ok? Então vamos lá? Vamos começar? Primeiro ponto, o que o alimento ele deve oferecer para nós, para o nosso sistema biológico? São 3, eu linkei aqui três funções que eu considero fundamentais que o alimento deve exercer. A primeira função, claro, é a nutrição, né? Uma nutrição alta. E não só ter disponibilidade de nutrientes em abundância, não só apenas ter todas as vitaminas, minerais, né? Inclusive os minerais são 2/3 de nossa nutrição essencial. Então, itens alimentares, alimentos ricos em minerais são essenciais para o nosso organismo, mas não só a nutrição alta, mas uma nutrição alta com menor esforço assimilativo. Então, além de ter disponibilidade de nutrientes, o alimento ele também deve oferecer esses nutrientes de uma forma que você gaste menos energia para poder obtê-los. Se a gente observar a natureza, ela não faz nada com tanto trabalho, né? Não é nada. É sempre você vê ali o ideal, né? Você sempre vê ali o ajuste fino na natureza. Você nunca vê desperdícios. O alimento, ele deve oferecer isso para você. Ele deve oferecer essa nutrição alta com menor esforço assimilativo. Ou seja, com a menor quantidade de energia gasta no processo de digestão. Com a menor energia gasta nesse processo de quebrar ali as moléculas dos alimentos para que você possa obter energia para você. Imagina uma balança, que de um lado você tem os nutrientes que você precisa e de outro você tem energia que você gasta para obter esses nutrientes. Se você gastar mais energia para obter os nutrientes que estão ali, a balança ela acaba ficando desequilibrada, né? Uma outra associação. Imagine que você tem aí uma casa, né? Uma casa com vários cômodos e você, por algum motivo, quer demolir toda essa casa para poder construir uma outra, né? Com outro formato, com outro design. Se essa casa for muito grande, se ela tiver vários cômodos, se ela tiver vários materiais, né? Tipos de materiais diferentes, vai ser mais difícil você vai gastar mais energia para poder demolir essa casa, quebrar toda essa casa, né? Para que você possa construir uma outra. Agora, quando você tem uma casa menor, você tem menos cômodos, os materiais são mais fáceis de você manusear, evidentemente você vai gastar menos energia para poder demolir aquele espaço, aquela casa e criar uma outra. Então, é isso que o alimento deve oferecer para você. Ele deve oferecer essa nutrição alta para que seu corpo realize todas as funções biológicas no quais ele deve exercer, né? Produção de proteínas, para que você, enfim, use em vários processos biológicos, minerais para várias funções do corpo, né? Enfim, ele deve oferecer essas matérias-primas, né? Essas vitaminas, esses nutrientes essenciais
mas também ele deve te oferecer um menor esforço assimilativo, ou seja, você conseguir obter esses nutrientes gastando menos energia. Tá? Já começa a pensar aí se no seu dia a dia você come alguma coisa e se sente cansado depois, tem o famoso banjo, aquela preguiça, significa que seu corpo está gastando bastante energia para poder digerir, para poder quebrar aquelas moléculas e obter energia no final desse processo, ok? Segundo ponto, esse ponto aqui é muito importante, desintoxicação. A desintoxicação é algo extremamente fundamental para nós no dia a dia, principalmente nos dias atuais. Estamos vivendo a globalização há um tempo já, esses booms industriais e grandes cidades, principalmente quem está nas grandes cidades, a gente sabe, isso já não é novidade. A gente está aí imerso em várias toxinas no ar, poluições, na terra, na água, enfim, uma infinidade de intervenções, por assim dizer, que isso acaba, vez ou outra, por mais que você tenha aí, você acredite que tem uma alimentação interessante e tal, mas a gente está imerso dentro de várias toxinas. Você está respirando, você está andando, você está aí imerso e submetido a várias toxinas. Então, o seu alimento, aquilo que você coloca na sua mesa, deve ter essa função desintoxicante. Ele deve ser um alimento que contribui para o seu processo de desintoxicação, eliminar essas toxinas, jogar elas fora, deixar elas fora do seu corpo. A todo momento a gente está bombardeado por essas toxinas. Então, o seu alimento, já que ele faz parte do seu dia a dia, né, ele deve exercer essa função, para que você, ao longo do tempo, não acumule essas toxinas, trazendo aí patologias, abrindo portas para desequilíbrios biológicos, abrindo portas para patologias no geral. Tá? Então, os alimentos, esse segundo ponto, é a desintoxicação, altamente importante dentro do seu dia a dia, dentro do seu processo de emagrecimento. Até mesmo porque as toxinas que tem no nosso corpo, os acúmulos que tem no nosso corpo, elas só são liberadas por um processo de desintoxicação. Isso vai ajudar no seu processo de emagrecimento, vai desinflamando o corpo e isso vai fazer com que você perca uns quilinhos aí, perda uns quilinhos, ok? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. O alimento, ele deve ter uma harmonia com os seus sistemas biológicos. O que eu quero dizer com harmonia com o seu sistema biológico? Ele não deve... eu separei aqui dois exemplos. No vídeo anterior, vou deixar aqui no card, parte do vídeo, né? Eu falei sobre os alimentos que trazem hiperestímulos, né? São aqueles alimentos que liberam uma dopamina, um pico abrupto de dopamina, enfim. Esses alimentos, eles não estão em harmonia com seus sistemas biológicos. Porque o certo, o correto, é você, por exemplo, ter um alimento que ele não tem um índice glicêmico tão alto, fazendo com que suas células tenham que ter todo aquele processo de insulina e tudo mais, ou que te dá um hiperestímulo, produz dopamina de uma forma abrupta, isso contribui negativamente para a harmonia do seu corpo como um todo. Então, o alimento, ele deve oferecer para você essa harmonia com o seu sistema biológico. Ele não deve estimular seu sistema biológico dessa forma. Ele não deve estimular o seu corpo a ponto de você ali ficar num ciclo de dependência, a ponto de você querer ali sempre mais, a ponto de você, enfim, tender para uma compulsão alimentar por conta de um desequilíbrio. Aí a gente entra no metabolismo também. O alimento, ele deve te oferecer um metabolismo tranquilo. Ele deve estar ali em ressonância, em harmonia, né, em equilíbrio com os seus sistemas biológicos. Por exemplo, o metabolismo. Tá? Então, só para citar alguns exemplos aqui. Quando você vai, não sei, por exemplo, num fast food, e você vai lá, come aqueles itens, você sente toda aquela saciedade, né? aquele desejo, aquela explosão de sabores,
aquilo é muito estimulante. Então isso acaba dando um pico de dopamina, por exemplo, e logo esse pico ele cai e cai abaixo da base, como eu mencionei num vídeo, pode clicar aí no card sobre isso. Então aquele alimento ele não está em harmonia com o seu sistema biológico. Então ele deve oferecer estímulos naturais para o seu corpo, né? Ou seja, o seu corpo não pode nem ter um estímulo gigante de insulina, um pico glicêmico alto, nem também um pico de dopamina alto. Isso vai desfavorecer um metabolismo saudável para você e seu corpo vai ficar em desequilíbrio. Tá? Então, tá aí o terceiro ponto importante sobre o que o alimento deve oferecer para você, ok? Então, só para a gente resumir, então, mencionei 3 pontos aqui do que os alimentos devem oferecer para você. Primeiro, nutrição alta com menor esforço assimilativo. Você tem nutrição real, gastando menos energia nesse processo, né? Segundo ponto, desintoxicação. A desintoxicação ela é a parte do nosso corpo que vai liberando as toxinas, entre aspas, o lixo que está ali dentro do corpo. Então, o alimento ele deve favorecer esse processo de desintoxicação do seu corpo, ok? E terceiro ponto, harmonia com seus próprios sistemas biológicos, né? Ele não deve causar esses estímulos no seu sistema biológico de maneira a contribuir, inclusive, para uma compulsão alimentar, desequilíbrio no metabolismo e tudo isso, ok? Bom, então, o que você deve fazer diante disso? Sobre toda essa questão, sobre a escolha desses itens alimentares. O melhor caminho, como você já deve ter percebido, e eu gosto sempre de mencionar, a melhor forma de você emagrecer é você ter conhecimento. Ter conhecimento que te emancipa. Conhecimento que te coloca numa posição de protagonista do seu próprio processo de emagrecimento. Tá? E qual é esse conhecimento? O que vai te trazer um emagrecimento, uma perda de peso duradoura, definitiva? É a mudança de hábitos. Né? Então, a mudança de hábitos alimentares, ela é essencial dentro dessa questão alimentar, né? Claro que o emagrecimento não depende apenas da reeducação alimentar. Eu mencionei isso também num vídeo anterior, no vídeo 1 aqui do canal, né? Então, sobre a questão da escolha dos itens alimentares, a mudança desses hábitos ele é essencial. É isso que você deve fazer, né? Você deve mudar seus hábitos alimentares. Você deve buscar se reeducar do ponto de vista alimentar. A gente sabe que todo mundo pode mudar seus hábitos alimentares. É algo realmente relativamente simples, mas o fato de ser simples não significa que vai ser fácil. Cada um tem os seus obstáculos, cada um aí tem as suas barreiras, né? Mas todo mundo pode, todo mundo consegue, desde que decida, se comprometa, buscar informação principalmente que te emancipa, buscar informação que te traz aí a oportunidade de você mesmo seguir com suas próprias pernas, ser protagonista da sua própria história, do seu próprio processo de emagrecimento, ser protagonista da sua própria saúde, porque isso é responsabilidade sua, ok? Então, a mudança de hábitos alimentares é o que você deve buscar, é o que você deve focar. Eu não recomendo dietas, a reeducação alimentar ela é diferente de dieta, né? Uma dieta você tem lá uma lista, e nessa lista o horário e o que você tem que comer naquele horário, aí você pega o quadradinho lá, tica, foi isso aqui, aí você pega kit de emagrecimento, tem pozinho para manhã, pozinho para tarde, pozinho para noite, aí tem uma sopinha X, Y, Z, tá? Nada contra isso, mas o que eu quero trazer aqui para você? Que quando você busca informação de mudanças de hábitos alimentares, você começa a fazer com que esses itens alimentares façam parte do seu dia a dia. Então você não precisa olhar uma lista, um passo a passo, para que você tenha ali o seu emagrecimento definitivo. Quando você passa por essa reeducação alimentar,
naturalmente no seu dia a dia, com seus trabalhos, com aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia, você está ali se alimentando de uma forma melhor e naturalmente contribuindo para o seu corpo, para a sua saúde, ok? Então, essa a atitude X, a atitude fundamental que eu recomendo para você. Como eu gosto de mencionar, não existe atalhos, não existe life hacking, não existe um script, existe você mudar seus hábitos alimentares. É isso que vai te fazer ter saúde duradoura, é isso que vai te fazer emagrecer de forma definitiva, ok? Então, finalmente, quais são os melhores alimentos aí para que você possa emagrecer rápido? Esses melhores alimentos são frutas, legumes, brotos, germinados, sementes e fermentados. Os fermentados, inclusive esse último que eu mencionei, ele contribui significativamente para uma dor muito comum para quem está acima do peso, que é a constipação. Os fermentados, eles contribuem para uma saúde intestinal melhor. E, naturalmente, isso vai fazer com que você que está aí no excesso de peso, que está acima do peso e possivelmente tenha dificuldade de ir ao banheiro, os fermentados, eles te ajudam muito nesta questão, tá? Então, só repetindo aqui é uma sugestão, né? Para que você busque mais no seu dia a dia, mais frutas, legumes crus, tá? Legumes crus, brotos, como broto de girassol, broto de feijão moyashi, né? Broto de alfafa, né? Germinados, germinar grãos como grão de bico, lentilha, feijão moyashi, feijão azuki, sementes no geral, tá? E os fermentados que eu mencionei, que eles, inclusive, eles possuem essa função para a saúde intestinal que é tão importante dentro aí do processo de emagrecimento, principalmente para quem tem essas dificuldades de ir ao banheiro, ok? Mas por que, professor, esses alimentos eles são um bom caminho, né, de uma reeducação alimentar? Porque eles naturalmente oferecem tudo aquilo que eu mencionei no início. Cada um desses itens possui nutrição alta, principalmente quando eles estão na sua forma in natura, quando eles estão na forma crua, tá? Eu posso, inclusive, explorar um pouco mais sobre isso. Se você acha interessante saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários porque o alimento in natura, em paralelo com um alimento cozido, por exemplo, este tem mais disponibilidade de nutrientes. Então, se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Fico muito feliz em ver aí a participação de vocês, ok? Então, todos esses itens que eu mencionei, eles oferecem tudo aquilo que eu mencionei no início do vídeo. A nutrição alta, quando eles estão in natura, principalmente tem essa nutrição alta e o menor esforço assimilativo, porque quando o alimento ele está cru, quando ele está ali in natura, naturalmente ele te ajuda, te auxilia no seu processo de digestão. Tem naturalmente enzimas ativas e essas enzimas ativas te ajudam no seu metabolismo, no seu processo de digestão. Logo, o seu corpo ele gasta menos energia para poder digerir aquele alimento. E como ele está in natura, ele tem uma alta disponibilidade de nutrição, trazendo mais saciedade, mais disposição, mais energia para você fazer suas tarefas do dia a dia, tá? Desintoxicante. Todos esses alimentos aqui, naturalmente, eles são desintoxicantes. Eles oferecem para o seu próprio corpo, para o seu próprio sistema de desintoxicação, tudo o que ele precisa para que ele consiga fazer esse processo de forma tranquila e equilibrada. Então, esses itens que eu mencionei, eles oferecem isso. E, claro, eles estão em harmonia com seus sistemas biológicos. Nenhum desses itens que eu mencionei vai te dar um estímulo gigante para que você fique ali na compulsão, né, alimentar, e isso fazendo com que você coma bastante, acumulando e ganhando aí mais uns quilinhos, não é? Todos esses itens que eu mencionei, né, essas classificações, que são frutas assim, diversas, legumes crus diversos, brotos, germinados, sementes, né, oleaginosas e tudo mais, semente de girassol,
e fermentados, tá? Os fermentados, eles muito importante para a nossa saúde intestinal. Tudo começa no intestino, né? A absorção de nutrientes, olha só que legal. Quando você tem essa variedade no seu cardápio, no seu dia a dia, você tem nutrição alta. E quando você tem fermentados também dentro disso, ele melhora a sua saúde intestinal e é lá onde é absorvido os nutrientes. Então você passa a absorver melhor os nutrientes também, ok? Trazendo mais saciedade, trazendo mais energia, mais equilíbrio para o seu corpo. E seu corpo está equilibrado, você vai perder peso. Seu corpo está equilibrado, você vai ganhar saúde, ok? Então, esse é o segredo. Equilíbrio alimentar, equilíbrio do corpo e saúde emocional, né? Eu falei mais sobre saúde emocional num vídeo anterior, mas eventualmente você vai ver eu falando mais sobre isso por aqui. E só para mencionar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, foi com essa alimentação, que eu vivo há mais de 7 anos, com esses itens de frutas, legumes crus, né? Brotos germinados, sementes, fermentados. Eu vivo com essa alimentação há mais de 7 anos, obtive resultados grandiosos dentro da minha saúde há bastante tempo, eu não fico doente, melhor sistema imunológico, enfim, aquilo que eu falei, harmonia com seus sistemas biológicos, né? Mas dentre toda essa história, o que mais me toca, o que mais eu me senti satisfeito foi levar isso para alguém que eu amo, né? A minha esposa, ela começou há 3 anos atrás também a se reeducar, mudar seus hábitos alimentares e ela, em 21 dias, conseguiu perder mais de 10 quilos. É uma alimentação que te traz tudo o que você precisa, que é o equilíbrio. E esse é o caminho do emagrecimento saudável, definitivo e de uma saúde equilibrada. Ser sua melhor versão é a melhor forma de emagrecer. E uma das formas de você atingir a sua melhor versão é estando em equilíbrio. Seu corpo físico em equilíbrio com uma reeducação alimentar e o seu corpo mental e emocional estando em equilíbrio. E sobre isso, né, a gente vai conversar mais nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações dos próximos conteúdos que iremos trazer por aqui. E lembre-se, busque conhecimento que te emancipa, busque conhecimento que te torna protagonista da sua própria história. Fiquem todos na paz, beijos nos corações e até a próxima.